Olá pessoal, satisfação mais uma vez estar com vocês. Sou Rony Batista, sócio-diretor da BWA Global. Nós estamos aqui em mais um episódio do BWA Cast, né? Nós estamos aqui com convidados aqui especiais nesse dia. E nós estamos aqui com o José Carlos, nosso sócio também da BWA, sócio que está aí evoluindo nas expertises da área financeira, na área da reforma tributária. E nós também estamos com o Carlos Sgarlata, né? Parceirão, amigo, né? Que nós estamos evoluindo cada dia mais, buscando sempre trazer as estratégias financeiras para o seu negócio, né? Acompanhem conosco esse episódio, né? Episódio aqui que vai ser discorrido aí em todas os ambientes da BWA, Spotify, YouTube. Acompanhem conosco. Carlos Sgarlata, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui falando com todos os nossos ouvintes da BWA, clientes, amigos e parceiros. E o tema de hoje é um tema fantástico. Vai se falar da visão estratégica do financeiro. A visão estratégica do financeiro, para você, amigo, eu já abro aqui para você apresentar-se, né? Para o nosso grupo de pessoas, de convidados. Falar um pouco aí quem é Carlos Sgarlata, né? A pessoa física antes das ocupações aí que passou por toda essa trajetória de sucesso. Legal, obrigado pelo convite primeiramente, obrigado. Eu tenho quase 25 anos de carreira, né? Sou administrador de formação e passei como base de consultoria. Isso me deu essa visão um pouco mais genérica, mais ampla, né? Não especificamente nenhuma área de negócio específico, porque a gente falava no alicerce ali que pessoas, processos, tecnologia e estratégia, né? Esses são os pilares. E aí, após quase 4 anos entre trainee, né, estágio, tal, nessas consultorias mundiais, acabei assumindo uma empresa familiar de bens de consumo, que fabricava produtos de limpeza para o varejo alimentar. E para chegar nos canais, né, como é que a gente atinge o consumidor final? Então, os desenhos de canais de distribuição, foi aí que a gente começou a entender um pouco de varejo, né? E aí, ao todo, foram 9 anos, que culminaram com a venda da companhia. E aí, os meus primeiros encontros com as finanças foi justamente em momentos de negociação, em todas as áreas que vocês possam imaginar. A gente assumiu logística, TI, mas principalmente a venda da empresa. E aí, o que é vender uma empresa, né? É fazer cenários, né? A gente brinca que o Excel aceita qualquer coisa. E como é que a gente valida os cenários? Isso é muito legal das finanças. E aí, passei também a atuar como conselheiro, passei a dar aulas. Professor Carlos? Dei 9 anos aula de empreendedorismo. Posso chamar do professor Carlos ou professor Sgarlata? Sgarlata, né? E aí, nesse meio tempo, também abri franquias, entrei no universo do franchising como operador, efetivamente. E dentro do franchising tem espaço para também governança, então não apenas ficar operando as lojas próprias, mas como que a gente consegue ajudar o ecossistema, né? E aí, criação de conselhos, fiquei membro como conselheiro por 4 anos, comitês financeiros, comitês de implantação de uma série de novidades operacionais, tecnológicas, enfim. E aí, nesse meio tempo, também acabei sendo convidado para entrar do lado do franqueador, em alguns casos. Já trabalhei também para empresas e aí sim com o chapéu financeiro. Então, hoje, particularmente, estou no começo de uma jornada na Já Açaí, né? Já faz 2 meses. Mas essa mistura de competências, vamos falar assim, acho que em termos de estratégicos, eu acho que é o mais bacana, né? De olhar o lado do franqueado na operação, a consultoria como base, as finanças como norte e a implementação. Isso acho que é o mais desafiador. Então, Carlos, veja, assim, com um currículo desse, eu acho que o nosso público hoje vai estar assim, imensamente rico, né? Um conteúdo imensamente rico para poder apoiar, ajudar realmente o nosso público a desenvolver realmente a parte estratégica e financeira, né, realmente dos seus negócios. Assim, você acabou comentando aqui com a gente, Carlos, que passou também por grandes empresas, tá? Desde a Price, a própria IBM, esteve como CEO, esteve também como CFO. Então, acho que pelo esse conteúdo e currículo que você nos trouxe aqui, eu acho que tem realmente uma bagagem muito forte para detalhar e direcionar um pouco melhor, né, para o empresário, né, o pessoal que está nos acompanhando agora, sobre realmente qual o papel, tá, das finanças na condução de um negócio.
né? O que a gente precisa realmente estar olhando para hoje, certo? Se planejando hoje, porque a gente sabe que o futuro sempre chega, né? Então, assim, qual o papel realmente das finanças para poder realmente garantir e direcionar de forma mais eficiente, de forma mais otimizada, realmente o futuro das empresas? Falando no futuro, vamos voltar no tempo. Eu gosto de explicar muito com metáforas, né? Se a gente é um navegador, né? Se a gente volta lá no tempo das cruzadas, dos navios querendo buscar mais caminhos e tal. Então, para chegar ao futuro, né, eu preciso de uma carta, um mapa, né? Eu acho que as finanças nada mais são do que a direção. Eles te mostram com evidências aquilo que você pode ou não seguir e evitar, e aí colocar aquela análise que a gente chama de SWOT, né, que é oportunidades, riscos, né, pontos fortes, pontos fracos. Mas assim, as finanças, elas são um norte. A execução é tão ou mais importante do que a própria carta em si. Então, eu tenho pessoas boas para executar aquele plano, né? Mas eu divido as finanças em tesouraria, né, que é a parte de pagar, receber, o que a gente tem bons profissionais operacional do negócio, né? Do setor financeiro. E que derivam de decisões prévias que vêm de um orçamento e tal, mas antecipadamente a isso, que é a parte mais estratégica, eu chamo de controladoria. Perfeito. Aí a controladoria, sim, eu analiso desde os números de margem de contribuição por produto ou por serviço, no caso de que for uma empresa de serviço, toda a cadeia de valor, assim, eu tenho que precificar com ou sem o custo da comissionamento da área comercial. Os impostos, eles são por dentro ou por fora. O frete é por dentro ou por fora. Quando eu falo por dentro ou por fora, assim, quem paga, né? Tem modelos de negócio que já está incluso ou tem modelos que quem paga é o seu cliente. Mas você tem que comparar com o mercado. Então, o seu concorrente... Estamos alinhados? Qual que é a estratégia de posicionamento? Porque preço é uma coisa que quem determina é o mercado, né? Isso. Então, uma empresa de contabilidade vai falar, olha, no Simples Nacional, meu preço é X e tal. Mas a gente tem que olhar para o mercado, o que eu ofereço em troca, tem mais valor, a garantia. E a precificação, eu acho que é o grande desafio de tudo, né? Você pode ter coisas mais caras e ainda assim gerar valor. E eu venho trabalhando em empresas que procuram um posicionamento de alto valor agregado, né? Você comentou da Price, então é uma das consultorias que mais é cara, né? Ou auditorias e tal. Mas por que tem clientes? Por que vive 150 anos? A reputação, né? Eu falo, assino um balanço que eu posso ficar tranquilo que existem bons profissionais, né? E a mesma coisa, bens de consumo, mesma coisa para outras coisas. Então, as finanças, elas, ao meu ver, elas são apenas a carta, o mapa, mas não é apenas, né? Agora vamos voltar agora para o século XX, XXI. É aquele piloto que precisa de uma série de controles, uma série de instrumentos de voo. Então tem tudo a informação em tempo real para depois, se for o caso, fazer simulações. Então se eu vou daqui para não sei aonde tal, e vai melhorar tanto tempo, eu preciso começar a criar cenários. Aí entra o cenário futuro. A controladoria, ela olha o passado, mas e como é que eu olho para o futuro? Aí eu entro nas finanças mais estratégicas. Isso. Desenho futuro, de qualquer cenário, com imposto. E se a gente mudasse a fábrica? E se a gente terceirizasse tal área? Tal? Aí começam os ICs. E essas brincadeiras tem que estar tudo pronto antes, né? Podemos dizer, então, Carlos, que não existe receita de bolo. Existe, sim, você ter, empresário, o foco em mergulhar na sua operação, olhar o que você aprendeu até aqui, o que te balizou, o que te direcionou até aqui e o que vai te impulsionar para ir adiante. Então, finanças, existe o back-office bem feito, o operacional bem feito, mas existe a análise estratégica. Quando eu vejo o Carlos passar por vários chapéus, né, como nós já citamos aqui, chapéu de empreendedor, chapéu de operador, chapéu de CEO, né? Chapéu agora de CFO. Então, assim, Carlos, se eu te perguntando sobre qual a inclinação de cada chapéu desse, né? Uma coisa, você como CFO, você está ali munindo um CEO para a tomada de decisão. Mas e você no papel de CFO e no papel de empresário, né? O que é que eu posso... O que é que traz assim de case, de estratégico? Você ser detentor da sua própria decisão. Nós temos vários franqueados aí que fazem esses papéis, né? Então, assim, eu te pergunto, o que é que você indica para os nossos clientes, para os nossos amigos, ouvintes, empresários que estão aqui conosco, né? É profissionalizar a área? É buscar essas informações estratégicas para munir as suas decisões? É isso?
Eu acho que eu vou partir do comentário a partir do teu primeiro frase, né? Existe a parte de back-office e existe a parte estratégica. Talvez o grande desafio seja mostrar valor para a segunda parte, porque as pessoas talvez confundam, né, e dedicam mais tempo, principalmente quando você ainda está no começo, uma jornada, um microempreendedor, um franqueado, que finanças é tão somente back-office. Então, é claro que ele é o alicerce, tem que fazer bem feito. E aí tem gente que fala, mas deixa que eu faço, tal. Ok. Qualquer segundo que você se dedica a isso, você está deixando de dedicar à estratégia, à implantação, a cuidar do seu cliente, a olhar a tua equipe. E isso talvez é o grande diferencial de uma operação de franquias, porque as franquias nada mais são do que modelos testados e é implementar a estratégia que o franqueador já testou, né? E o que é implementar? É estar na operação, é ficar lá com a barriga no balcão, que a gente fala, né? Desde conceitos de varejo antigo. Então... Agora, quando você fala, peraí, mas eu posso precisar de ajuda para também olhar além do back-office o futuro? Então, crescer em franquias, eu saio de um sistema, de um regime de simples nacional, o que é melhor? Eu abrir filial? Eu migrar para o lucro real presumido? Então, para eu fazer esses cenários, acho que a primeira lição de casa é entenda seus números. Né? Conheça todos os seus números. Né? Quanto é minha folha, quanto representa, já faça orçamento, já fala, olha, tal mês tal pessoa vai sair de férias, uma vez por ano tem isso. Faça provisionamentos. Então, quantos empresários falam que no varejo a gente tem, sei lá, 40%, 50% de turnover? E aí, quem que orça rescisão trabalhista, né? no pipeline? Então, é importante, desde detalhes como custo de ocupação de shopping, você está previsionando que você tem aluguel percentual, tem o 13º, não, porque o FPP aumenta geralmente em maio e novembro, tem muitos contratos que são muito padrão, né? Como que a gente consegue traduzir isso num orçamento que não é a média da média, é real por mês, você já faz o fluxo projetado. Mas uma vez que isso está sendo muito bem solidificado, tal, e aí tem sistemas que ajudam a fazer isso, eu recomendo a utilização de sistemas, né? Mas passada essa etapa, que não é tão simples, a gente sabe, aí sim, ter mais suporte, se não for o expertise individual de cada empresário, né? Ou do caso de um CFO, ter uma estrutura interna robusta. Tem gente que terceiriza a contabilidade, tem gente que internaliza, depende do tamanho. Mas ter pessoas, acho que sempre vão ser talentos para você ir lá com o sistema, com tecnologia, com processos muito bem definidos, ajudar a definir a segunda etapa, que é projeções, é futuro. E no cenário de pessimismo, que ninguém orça pessimismo, né? A gente sempre fala que vai crescer, tá? Mas e se cair 20% as vendas? Eu estaria preparado? Qual que é o tamanho do meu custo fixo que a minha ocupação suporta? Olha, a minha empresa ela roda com 5 colaboradores, mas daria para trabalhar com 4? Aí eu já começo a mexer em escala de funcionários. Tem gente que tem esse pensamento mais rápido. Nossa, eu vou adotar o método 12/36, então eu fico com 2 equipes de 2 pessoas. Poxa, é melhor do que ter 4, porque se uma falta... Enfim, aí você começa a entrar, mas... eu acho que os números te ajudam a tomar as decisões, mas perceba, o número da folha vai te falar, olha, a operação não consegue comportar, mas e o que fazer? Aí você tem que entender a operação. Um regime de 12/36, o que é isso? Então, quem não vive na operação não vai saber. São formas diferentes de você talvez baixar a folha, né? Porque aí são só 15 dias de trabalho, são 15 dias de VT, são 15 dias de VR, não mais 22, 24 dias, né? Mas são exemplos que... acho que a vivência traz. É importante que o entendimento da sua operação e dos seus números. Isso. Aquela coisa, né? Não é fácil ser empresário aqui no Brasil, né? Você aqui, em pouco tempo, já acabou listando uma série de situações, de pontos, de etapas, né? De setores, né? Que o empresário, naturalmente, tem que ficar atento para poder realmente perpetuar a empresa, para poder realmente dar aquele sucesso, né? Que todo mundo tanto almeja. Eu gosto muito de sempre estar associando, Carlos, o conceito à prática, né? E você, no primeiro bloco, acabou falando algo bem interessante, de que finanças realmente acaba sendo algo realmente muito mais amplo, certo? Tem toda aquela parte de tesouraria, aquela parte mais operacional, e tem um outro braço, que aí você chamou realmente de controladoria, que acaba sendo, de repente, onde a gente traça o plano, né, para poder ir acompanhando a execução e garantindo que aquelas estratégias, né, que foram planejadas, elas estejam realmente se concretizando, gerando os resultados esperados. A gente tem contato hoje, né, Rony? Diria que talvez com mais de 4.000, né, CNPJs, e aí, né, dos mais variados portes, dos mais variados setores. E eu diria que especificamente o setor de varejo é um setor que ele é um tanto quanto mais sensível à economia de modo geral e que possui talvez até as menores margens realmente da nossa economia, né, de forma mais generalizada, tá?
E aí eu queria realmente até buscar entender com você também, com toda a vasta experiência que você tem, certo? Até alguns cases mesmo, certo? Tipo, aquele empresário que consegue realmente ter um conceito muito claro de controladoria, certo? E o quanto que isso é importante no seu planejamento, certo? Daquele que apenas utiliza, de repente, um financeiro, aquele que utiliza simplesmente... Às vezes tem um sistema, mas não utiliza o sistema, né? Na sua amplitude, né? No seu potencial completo. Tá? De repente, às vezes, usa só aquela planilhazinha de Excel para poder verificar o que entrou, o que saiu, para ver se está dando certo ou não, mas acaba não considerando, né? Algumas provisões, algumas despesas que são econômicas, mas não são financeiras hoje, mas vão se tornar financeiras lá na frente. E aí, como você não se planeja lá na frente, fica o buraco e depois não sabe de onde é que veio. Enfim, só para poder a gente verificar realmente o papel do quão amplo é, certo? E a importância de você ter, de fato, internalizado isso. Isso aqui é controladoria, eu preciso entender realmente que o planejamento faz parte do meu negócio, eu não posso simplesmente focar em comprar e vender, que assim, eu diria isso, né? Tipo, o empreendedor brasileiro, ele é muito bom, né? Eu acho que a gente teve experiências também, né, de mercados externos, né, de como é que gira a economia lá, como é que as coisas acontecem. E a gente vê até um ambiente muito mais confortável para empreender. O brasileiro não. Eu acho que o brasileiro acaba fazendo muito mais. E aí, quando o brasileiro realmente consegue, eu diria que ele acaba conseguindo em qualquer outro local. Então, realmente não é fácil. Então, assim, se, né, com o jeitinho brasileiro ele já faz acontecer, né, como é que seria se ele realmente conseguisse internalizar um pouco mais essa governança, né, esse compliance, né, entendendo o papel da controladoria. Depois a gente vai associar um pouquinho isso também com contabilidade, mas eu queria, né, fechar aqui esse bloco aí de financeiro, discutindo um pouquinho mais nesse aspecto. Vamos lá, vou dar um exemplo de empresas que têm estoque, né? A gente sabe que carregar estoque é custo. Porém, se você deixar também de menos, você tem o risco de ter o no-show, a não venda. Perfeito. Né? Como que a gente calcula esse equilíbrio? Né? Então, primeira coisa, né? A controladoria ela pode ajudar nisso. Olha, dá para aumentar os estoques, dá para comprar mais e tal. Porém, existe o fluxo de caixa que determina isso. Então, eu consigo jogar para frente os pagamentos. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco desse nível, porque todas as escolas de economia dizem que o estoque tem que ser o mais baixo possível. Mas qual que é essa linha tênue entre ponto de pedido versus... Aí você vai falar, puxa, mas isso é uma coisa de supply e tal. Por isso que finanças... Perfeito. Aí não estou falando mais de finanças de pagamento. Claro, eu gostaria de pagar em 60, 90 dias. Ser grandes players que fazem isso, né? Mas... a tesouraria ela não enxerga o negócio. O negócio é ter disponibilidade. Então, a controladoria ela pode falar essas sinalizações. Olha, o estoque está alto, vamos mergulhar por produto, por cadeia de produtos, enfim. Ou, se for o caso, recomendações de exclusão, de falar, não trabalha com esses itens, né? Já numa franqueadora, numa franquia, é mais difícil. Você não pode simplesmente se dar o luxo de tirar do cardápio. Então, fica mais engessado o processo. Mas aí a franqueadora também tem que fazer essa mesma análise da rede ou da fábrica, enfim, margem por produto. O que vende, o que não vende. Giro, né? Tal. Então, como que eu consigo? Ou vamos sugerir propostas de falar com o marketing para, olha, então a gente vai precisar potencializar a venda disso daqui, né? Não necessariamente só via preços é uma das formas, mas uma melhor exposição, usar o trade, né? Então, eu dei esse exemplo só de estoque para começar, embora a gente pode ficar falando um monte de coisa, mas as finanças, uma vez que a gente tem um banco de dados, os dados estão lá disponíveis, é gerar informação. Acho que é o papel, criar esse ritual de mergulhar a fundo, né? Então, eu estou falando de qualquer linha do DRE. Então, como que eu pago hoje meu cartão de débito e crédito? Vamos melhorar um pouco. Porque, assim, pensa na estrutura do DRE, né? Geralmente o mercado determina esse seu preço. Uma vez que você se posicionou, vamos falar de carro, né? Você tem uma Ferrari de 1 milhão, você tem uma Porsche de 600, você tem um carro popular de 100. Então, assim, onde você quer estar? Uma vez que você se posicionou, meu amigo, dali em diante você já sabe teu preço, então o CMV está dado, com exceção dessas pequenas oscilações de perda, não sei o quê. Mas vamos supor que o CMV é 30, 40, 50. Você não tem outra alternativa que trabalhar com o que sobra. Então, o imposto está dado, o nome já diz, né? Você pode fazer estudos, a gente tem que falar sempre sobre isso, mas aí o que sobra, né? Sobra despesas fixas, que é folha, que é custo do imóvel em si, da ocupação e tal, mas para cada linha, eu estou economizando tanto X de embalagem, de entrega, do frete, na questão do cartão, pequenas bobeirinhas nas linhas, a gente tem que estar o tempo todo de olho e olhar o benchmark, falar, o mercado paga, sei lá, 1,x no crédito e tanto no débito, vamos trazer mais melhorias. Então, esse é o esforço contínuo, porque o varejo,
você bem disse, né? Existe uma grande dificuldade de se obter uma última linha, um lucro líquido ali de 2 dígitos. É muito difícil chegar isso. Quando chega, ok, 15, 12 e tal. Então, qualquer meio ponto percentual é na veia. Porque o resto já não tem o que fazer. Você já tem que pagar todo o restante. Então, é no centavo mesmo. Eu acho que quem trabalha com centavo, trabalha com milhões. A estratégia é a mesma. Onde está a vírgula é o que muda. Então, a controladoria tem esse papel de olhar no detalhe e ver exatamente onde que a gente pode melhorar sem atrapalhar a geração de valor para o cliente. É muito claro Perfeito. isso. Porque é muito fácil gerar valor de curto prazo. Corta tudo e tal. Sim, mas não se sustenta, entendeu? O grande desafio é não cortar na carne. A unha, sim. A perpetuidade tem que ser garantida. Né? Isso aí, senão não vai nem fazer sentido. Se não gerar valor para o cliente... A qualidade do produto, porque senão hoje o público está cada vez mais exigente. Então, ou seja, se realmente não tiver aquela qualidade esperada, ele vai migrar. Né? Ou seja, vai procurar outro fornecedor, vai procurar outra empresa que acabe fornecendo com uma melhor qualidade. E, às vezes até com um preço, né, um pouco maior, né? Desde que realmente entregue aquilo que está sendo prometido. Né? Na sua fala, Carlos, eu me lembrei de uma frase de quem veio antes da gente, né? Tem família de agricultores que dizem que o gado ele engorda com o olhar do dono. Acredito que a gente consegue enxergar na tua fala isso. Cada linha, cada detalhe vai impulsionar o resultado do teu negócio. Então, o olhar financeiro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, estocagem, né? Visualizar o fluxo de caixa da empresa, o que está ficando, ou o que está te deixando seguro. Porque nós podemos agora pensar, Carlos, na expansão, né? Vamos falar um pouco sobre expansão. Se eu quero expandir como franqueado, se eu quero expandir como varejista, eu tenho que deixar a minha primeira operação ela redonda, deixar ela sadia, para que possa reinvestir no meu negócio e daqui a pouco você ter 2, 3, 4 operações. Com esse olhar, Carlos, de expansão na área financeira, o que é que você poderia nos sugerir como principal ponto de atenção? O que é que eu preciso estar olhando para o meu financeiro, para os meus resultados, para que eu tome a decisão para uma segunda loja, para uma terceira e assim por diante? Então, assim, eu vejo e essa pergunta eu quero te fazer. Qual é o olhar financeiro para a minha expansão? Eu sempre digo isso, que antes de crescer, deixa o alicerce pronto. As pessoas costumam querer arrumar a casa quando já tem 5 ou 6. E arrumar 5 ou 6 casas é muito mais difícil do que arrumar só uma, né? Mas eu não abriria mão de rentabilidade, assim, não adianta querer crescer se a sua base inicial, e geralmente né? As pessoas, quando veem que está dando certo a primeira, já se empolgam, querem ter. Mas quando eu falo rentabilidade, eu falo inclusive das outras. Eu conheço muitos casos de pessoas que preferem não crescer porque não abrem mão de rentabilidade. E não está errado. Porque, vamos supor, dá um exemplo. Essa loja A, ela gera 15 de rentabilidade. A loja B, ela gera 12. Agora, a qualquer custo ir para a terceira, para que gere 9, para que gere 7 e tal. Então, e lembrando, ao crescer, você sim vai ter eventualmente mais gastos de governança, mais gastos de back-office, que servirão para te dar esse alicerce para que você vá para a 8ª, para a 10ª, para a 20ª, tá certo? Mas quem paga o custo do back-office são individualmente cada uma das lojinhas. Isso. Então, elas têm que ter rentabilidade. Eu não abriria mão. Tem gente que abre mão de rentabilidade por volume. Eu acho que esse é um grande problema, porque lá na frente, você vai ter 20 lojas, cada uma só rendendo, em média, 4 pontos percentuais. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, a rentabilidade... Porque é comum isso acontecer, né? A gente acha que não. Mas e essa questão aí, o que é abrir mão dessa rentabilidade? Porque, de repente, você está lá com uma estrutura, né, rendendo lá na última linha seus 10%. Mas aí é aquela coisa, é 10% de quanto? Então, vale mais a pena eu manter realmente essa única estrutura com uma margem maior do que realmente ter 4, 5, 6 com realmente uma rentabilidade menor, valor percentual, mas valor monetário maior. Então, também é um dilema que se vive muito. Sim, mas vamos lá. É que existe uma confusão. Lucratividade é isso. É assim, ó. Eu tenho 100 de vendas e eu tenho na última linha um lucro de 10. Então, eu tenho 10% do que eu vendi. Mas rentabilidade não tem a ver com o que eu vendi. Tem a ver com quanto eu investi para abrir a nova. É em relação ao capital, não é em relação às vendas. Isso se chama lucratividade, tá certo? Perfeito. Então... Para eu te responder isso, eu perguntaria assim, para eu abrir mais lojas, qual o custo do capital?
Então, vamos supor que eu tenho uma marca muito bacana e o shopping fala, venha, eu te dou allowance. Poxa, os shoppings hoje, dependendo da marca, estão pagando para que as empresas vão até ele. E não o contrário naquele passado que a gente tinha que pagar as luvas, né? O CDU e tal. Isso. Então, dependendo da conta, vai ter que pagar de alguma forma, mas assim, olha, você fica 1 ano sem pagar aluguel e condomínio. É uma forma de pagamento, né? É uma forma de... Então, se for crescer com capital de terceiros barato, ou seja, eu não preciso ter capital próprio, o banco financia, mas com uma taxinha de Selic, né? Que não é pequena no Brasil, né? O Brasil sempre está 15%, 12%, 10%, sei lá. Mas assim, a conta que tem que ser feita é versus o custo de capital. Porque não adianta nada você, sei lá, posto de gasolina, custa 3, 4 milhões, 5, sei lá, para abrir um, né? Ah, eu prefiro ter um pouco menos, mas de bastante. Cara, mas você investiu para cada posto 3, 4 milhões, será que não era melhor ter ficado pequeno ou outra coisa? Então, investir esse capital em outro local, né? Esse é o ponto. Então, eu acho que é legal supondo que não haja dívidas, supondo que não custou nada abrir mais lojas. É claro, eu queria ter 1% de uma empresa de bilhões. O problema é que para chegar nesse percentual, você teve que pôr dinheiro na frente. Aí entra o financeiro de fazer a conta, de ajudar a decisão, né? Isso. Porque... é faseado o investimento ou é à vista? Então, se for à vista, já começa a inviabilizar. Então, é melhor ir abrir aos poucos, parcelado. Então. Ah, mas se é a favor de fazer dívidas, dívidas boas que tragam rentabilidade futura não é ruim. O ruim é você fazer maus cenários e acreditar que tudo vai dar certo. Nesse Brasil, como você bem disse, às vezes dá errado, às vezes vem uma pandemia, Exato. Às vezes o juros sai daqui e vai para não sei aonde, às vezes tem uma guerra no mundo, enfim. Então, é isso. Ou seja, a gente tem que estar sempre atento, né? O custo de oportunidade desse capital, certo? A rentabilidade do negócio e o ROI propriamente dito, né? Então, ou seja, não é só a gente olhar para a última linha da DRE em uma situação de expansão. A gente tem que ficar atento realmente a vários indicadores que vão realmente subsidiar, né, a tomar a decisão para que ela seja de forma mais assertiva. Né? Então, ou seja, realmente, e a gente volta novamente para aquela parte lá de controladoria para poder entender bem essa parte e não fazer os investimentos só pela parte emocional da coisa. Porque a gente, às vezes, também se apega, né, a esse lado emocional e vê, poxa, está dando certo, estou gostando, me identifiquei com a marca, então já vou logo partir para uma segunda unidade, vou partir para uma terceira unidade, mas sem analisar essas outras variáveis que naturalmente, né, e consequentemente vão impactar a gestão do negócio e os resultados a serem obtidos. Né? E uma dica que eu deixo é que dinheiro está disponível. Agora, na hora que você imobiliza, ou seja, você tinha 2, foi para 10 lojas, tal, como que você fala, não quero mais, eu quero vender tudo, tal? A dificuldade depois é muito maior. Então, liquidez é algo que as finanças precisam sempre estar junto, né? Cuidado com o casamento, porque depois do casamento você não consegue ter cláusula de saída. Isso. Então, existem franquias, existem negócios, fábricas, varejo, serviços, tal, onde uma válvula de saída para o financeiro, por isso que você vê muita empresa, mesmo gigante, fazendo spin-off, né? Então, assim, tem empresas que vão lá, compram marcas, depois, não gostei, vende a marca, vende aquela fábrica. Né? Porque, assim, ter liquidez é importante. A gente tem que entender qual é o core business de cada negócio, né? E as pessoas, às vezes, se esquecem disso, que crescer é legal, mas depois você não consegue sair. Se eu tenho uma intenção, uma vontade de expandir, de crescer, mas não estou olhando para os dados como o Carlos falou, né? Temos que estar vendo ROI, temos que estar vendo rentabilidade, temos que estar vendo fluxo de caixa, temos que estar enxergando como a minha primeira operação ela pode estar bem alicerçada. Então, se eu tiver com o meu ego de querer expandir, e nós enxergamos muito isso na área de franquias, né? Aquela vontade de crescer. Aquela pessoa tem 15 operações, tem 20, eu tenho 5. Vamos lá, eu quero expandir, eu quero chegar. Mas ego sem dados é ruína. Então, a gente tem aprendido no dia de hoje que os números precisam estar postos na mesa. Precisa estar sendo evidenciado a cada momento, a cada operação, a cada dia, né? Sabemos da sazonalidade da operação do varejo, né? Mães, final de ano, Black Week, ali a semana, né? De Black. Então, a gente começa a entender que os cenários não podem ser vistos só por um momento. Também tem o lapso temporal, correto? A sazonalidade. A sazonalidade, né? Porque às vezes você se enxerga com um resultado fantástico ali em novembro, dezembro e acha que
será todos os meses assim. Então, não faz o saving, né? Não guarda para as vacas magras. Né? Mas isso, né? Ou seja, realmente é a preservação do capital de giro para poder tocar a operação durante todo esse período aí de baixas e de imprevisibilidades, né? Que naturalmente acabam acontecendo. Mas, Carlos, a gente estava conversando um pouco antes aqui, é que você também é uma pessoa de processos. E aí, enfim, a gente estava lá em Las Vegas, né, Rony, no início do ano, e a turma comentou muito, né, no Multi-Unity lá, em relação a você gerenciar realmente, né, várias unidades, ser realmente um multifranqueado, ter, né, várias operações, várias lojas. E aí o papel realmente você ter uma estrutura de processos muito bem definida, muito bem alinhada. Naturalmente vai ter sempre aquele tripé, né? Ou seja, pessoas, processos e ferramentas, certo? Pessoas, naturalmente, vai ter um papel fundamental, porque, enfim, a gente hoje depende sempre de pessoas, né? Acho que é talvez nosso principal ativo, mas processos acaba desempenhando um papel fundamental. A gente conversou um pouco sobre isso. Você também é uma pessoa de processos. Eu queria entender também, fugindo um pouco do tema de finanças, mas acaba que uma coisa tem ligação com a outra. Poxa, qual é o papel disso aí de processo, né? Ou seja, o que é que a gente tem que ficar atento, né, para poder realmente preservar uma expansão sustentável? De repente, essa seja a palavra, né? Uma expansão sustentável. Eu acho assim, falando do universo de franchising, eu acho que franqueadoras em geral acabam virando e são empresas de educação. Basicamente é isso, né? Então, transmitir know-how, o franqueado comprar uma franquia, ele basicamente fala, eu aceito pagar em troca do know-how esses processos prontos, né? Então, mapear processos é o papel da franqueadora e o do franqueado é a execução. Mas como é que eu replico isso em mais de uma unidade, né? É fazendo bem feito a primeira, que ela gera o mesmo ensino para a segunda e que vão se criando ferramentas e processos internos, por exemplo, grupos de WhatsApp em tempo real ou ferramentas tecnológicas mesmo, apartada ou não da franqueadora, mas com um alicerce que não dependa de pessoas, porque a pessoa pode ficar doente e nada contra as pessoas, é o que você falou, é o principal, tem que remunerar bem e tal, mas ela pode ficar com uma dor de barriga amanhã e a empresa não pode parar por isso. Então, em caso de aconteça isso, mapear tudo. Então, a gente tem nas lojas, sei lá, em caso de queda de energia, ligar para tal empresa. Em caso de queda de... Chega nesse nível aí. Nesse nível. De processo, já existe lá, tal. Quem é o prestador de internet, quem é o cara de TI que a gente precisa chamar, quem é o cara que se der um furo na torneira, na elétrica e tal. Então, assim, já está pré-autorizado a chamar, não precisa ficar tal. Puxa, quem que eu chamo? Né? Então, quem são os fornecedores homologados, inclusive de serviços tal? Agora, e no caso do software? E no caso disso? E se o consumidor reclamar onde eu ligo, o que eu faço? Já tem mapeado, escrito. Ah, Carlos, mas quem fez isso foi a franqueadora? Muitas das coisas sim, mas muitas das coisas foram internas mesmo. Ao longo de tantos anos, já são 13 anos, de desenhar cada e se. E se perguntar o tempo todo, porque às vezes a menina que chegou nova não sabe. Consulta, tem lá um banco de dados interno, tem uma rede, uma intranet, ou tem um grupo de WhatsApp, tem lá tudo escrito, né? E isso, mesmo para lojas ou grupo de lojas, ou que não seja varejo, seja serviços, empresários em geral, indústria, deixar por escrito tudo não é besteira, não é só para ter um ISO 9000 na parede, é porque de fato é necessário ter, né? É aquela coisa, o óbvio precisa ser dito. Precisa. Né? Precisa ser desenhado também nesse caso. Não, a gente tinha na outra franqueadora que eu trabalhei, na Boali, né? Até escrito assim, ó, ao chegar, aperte o botão para subir o portão eletrônico. Ao entrar, aperte para fechar, porque você vai ter que precisar ir lá e se trocar, né? Então, aperte novamente para subir quando estiver pronta a loja para abrir, assim. Parece besteira, mas assim, existe todo um ritual desenhado quando a loja tem portão eletrônico. Caso não tenha, passa a chave, fecha a chave, aciona o alarme e tal. Tem todas as etapas, não só produtivas, de atendimento ao cliente. Eu vejo que tem muitas franqueadoras e muitos operadores muito bons na venda ao consumidor. Isso tem que ter mesmo, acho que é o diferencial. Mas esse back-office, que não tem nada a ver com financeiro, exatamente isso, né? Mas de desenhar processo. Então, eu sou uma empresa, por exemplo, no caso da Copenhagen, de alimentos. E a Boali e a Guarajá também. Então, uma nutricionista, eu já fiz um papel de desenhar, de mapear, de pesar, de fazer a xicrinha, tem que ser essa, tal. Todos os lugares, porque senão o custo vai pelo ralo, né? Tem que ser exatamente padrão. E depois você nem sabe para onde que está indo, né? Exato. A sua margem, né? Então, tem situações como essas aí. Percebe? Dinheiros lá na frente vai só mostrar o que você errou no processo. O processo tem que ser porções exatamente iguais. Então, se o problema for, mude a colher, compre outra, né? Exato. Olha aí, pessoal, e para você que acha que mapeamento de processos, né? Ou seja, tem um estudo de processos, é apenas, né? Você ter lá o desenho do contas a pagar, do contas a receber, da gestão do estoque, saiba que
que entra no nível, né, Carlos, de você saber a hora e como apertar o botão para poder fechar o portão lá da sua estrutura, né? Então, ou seja, realmente é importante mapear e desenhar bem todos esses processos para que a gente realmente dependa menos de pessoas, né? E dê uma eficiência cada vez maior. E aí, depois que tiver com esse pacote fechado para uma estrutura, realmente entendendo e identificando cada ponto, né, sensível, cada ponto que é necessário você realmente apertar esse parafuso, fica mais fácil você replicar para outras estruturas, porque aí o desenho já vai estar pronto, novas pessoas podem estar acessando de forma muito mais facilitada realmente essa estrutura e essa inserção no processo daquela empresa, que eu poderia até falar que a gente linka um pouco também com a cultura, né? Então, ou seja, você fica mais fácil a absorção de cultura por qualquer novo colaborador quando você tem tudo desenhado, tudo estruturado de forma mais transparente. E né? depois não tem como falar que não sabia, né? Porque tá lá, é só ver. Hoje você tem inteligência artificial que dá para fazer treinamentos, depois gera gamificação para perguntar, e aí, deu certo e tal? Faz perguntinhas rápidas. Tem uma série de formas de se fazer isso que é impossível alguém alegar hoje em dia que não saiba, né? Perfeito. Carlos, você... Desculpa, Rony, só para poder concluir aqui, ele me deixou com uma curiosidade, né? Em pontos como esse, de repente o dinheiro está indo embora, a gente nem enxerga. Aí eu queria te perguntar, Carlos, onde é que hoje o empresário está mais deixando dinheiro na mesa? Eu acho que, como eu disse, existe uma Se é que dá para você levantar isso, né? Sim, dá para dizer um ponto específico, ponto, então né? Alguns, né? Vamos lá. Eu acho que tem até um ditado que não é de hoje. Eu vou falar logo que é a parte tributária. Então, tá? eu ia falar isso. Falando deixando dinheiro na mesa com tributo, e nem sabe. Eu ia falar isso. Acho que tem uma certeza na vida, duas, né? Que é Death and Taxes. É só isso, cara. Então, a gente o tempo todo tem que estar olhando para a carga tributária. Né? Isso daí não quer dizer que está deixando na mesa. Às vezes está fazendo certinho e não tem muito o que fazer. Vamos pegar no caso de um lojista de ponta ali, tá no Simples Nacional e tal. Às vezes o sistema já está parametrizado, não tem muito o que fazer. O cara só vende roupa. E aí, putz, já tá... Aí não tem muito e tal. Mas, em geral, existe a questão tributária que é o tempo todo olhar. E, às vezes, não é que... dessa forma está correta. Não é não fazer o correto. O correto é possível de várias formas. E aí, se for o caso... Mas você já pensou em ter um segundo CNPJ para usar isso, para fazer outro dentro do KNAI, dentro disso e tal? Eu acho que o tempo todo, mesmo quando está tudo bem, é preciso sempre reanalisar. É preciso sempre estar olhando, né? Agora, eu ia comentar também que existe esse paradigma de que não pode se endividar porque os juros é muito caro e tal. Aí que eu falo... Se você tiver no lucro real, os juros abate 34 lá, tal, do imposto de renda, será mesmo que, de novo, se você vai fazer algo que vai te trazer 15%, 20% a mais, tal, pagar um ponto percentual de juros líquido, né? Porque os juros é 1,7, 1,6, mas você abate, né? Tal. Será que... Então, eu vejo que existem ainda restrições a deixar dinheiro na mesa, aí sim, para alavancar, para crescer, né? Desde que seja sustentável, desde que a gente tolere aí de 1 a 2 EBITDAs anuais, que a gente chama de endividamento, e que o endividamento seja de 48, 60, putz, a perder de vista, que não atrapalhe o fluxo, não é um problema. E tem muita gente que deixa de crescer com medo de se alavancar. Eu acho que a alavancagem, desde que ela seja muito bem desenhada, com custo baixo e com planos de negócio muito bem definidos, não é um problema. Então, de repente, seria isso. Né? Ou seja, na parte operacional, a turma está deixando dinheiro na mesa com imposto. E na parte de expansão, na alavancagem, de repente é isso. Né? Então, a turma está deixando de... O custo do capital próprio ele também é caro e as pessoas não mensuram isso. E não tem noção. Pegando essa pauta, Carlos e José Carlos, né? Carlos e José Carlos, uma dupla. Você chama de dupla. Chama de José Carlos. Não pode, né? Estamos em casa. Dá uma dupla de love aqui. Carlos, podemos avaliar na tua fala que um financeiro estratégico e uma contabilidade estratégica dá um bom casamento. Avaliar tipo as possibilidades, se é melhor no lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, se eu consigo diminuir ali o dinheiro que está na mesa, como o Zé Carlos falou, na carga tributária. Então, você enxerga isso nas tuas operações, nas tuas atividades, que uma boa contabilidade para acompanhar a estratégia financeira, para acompanhar, vamos dizer, a evolução da empresa é pertinente para o negócio? Eu diria mais do que pertinente, é essencial. É essencial. A contabilidade ela tem o paradigma de olhar para o passado, né?
E eu não sou contador de formação, eu sou administrador, mas eu tinha um professor de contabilidade aplicada, né? Sim. Que falava o seguinte: você quer ter uma contabilidade que atenda o governo ou que atenda você? Perfeito. Porque atender o governo é obrigação. As obrigações acessórias, elas são necessárias, tal. Ah, mas eu tenho um DRE contábil e um DRE... Desculpa, você pode fazer quantos você quiser, eu só quero ter a informação. Faça um para o governo que tenha todas as contabilidades, todos os grupos de contas que são necessários para preencher, para mandar para o SPED, para não sei o quê, sem problema, né? Mas... eu, como empresário, preciso entender do meu negócio. Então, eu quero um DRE, ou um fluxo, um balanço que reflita aquilo que eu tome de decisão futura. Ah, mas ele tem que ser o contábil. Não, já começamos errado. O contábil ele tem que existir, ele tem que ser enviado, mas eu estou pagando um serviço de contabilidade para trabalhar para aquilo que eu quero enxergar, né? Isso. Então, não é para maquiar balanço, são os mesmos números, é formas diferentes de se enxergar. Isso. Depreciação não é fluxo de caixa, mas ela tem que estar ali e tal. Então, na minha projeção futura, eu vou ter que repor o ativo, o CAPEX, eu vou ter que recomprar, porque senão vai ficando obsoletas as máquinas e tal. Exato. Eu preciso dessa informação. Quanto a gente tem que falar, ó, já depreciou 5 anos, não está na hora de comprar, não? Tá, putz, é mesmo, não estava no meu business plan, não estava no meu orçamento. Mas é importante que a gente provisione, né? E eu falo provisão, inclusive para recompra de novos ativos, para dispensa de colaboradores e tal. Não só, mas a provisão ela não pode abater do imposto de renda. Desculpa, mas eu não estou falando de imposto de renda, eu estou falando de gestão, eu estou falando de provisionamento para o meu fluxo, não é? Mas elas têm que se conversar. É isso que é importante. Não é contra ninguém, né? É a favor. A estratégia realmente... do financeiro com a contabilidade, ela traz esse reflexo. Quando se unem com esse propósito, né? Porque se unir só para cumprir as obrigações, o governo está só esperando para receber. Então, muito bom, Carlos, nesse momento de ouvir essa estratégia de contabilidade e financeiro, porque é isso que a gente tem trabalhado, né? Como BWA Global, como... Carlos Galata, né, nas suas consultorias, como professor, como CEO, como CFO, né? Então, a gente começa a entender que a estratégia, o olhar estratégico é necessário para ambas as atividades, né? Justamente, a gente entra agora para o bloco que fala de reforma tributária. Contabilidade olha o passado. E o futuro? O futuro que está chegando. Reforma tributária batendo a porta, né? Carlos já participou conosco de algumas palestras e orientações de reforma tributária, e o que a gente enxerga é um alto impacto para o fluxo de caixa, né? Seja com split payment, seja com as operações, a alta carga tributária. Então, observando esse futuro, Carlos, o que é que você já enxerga que a área financeira precisa estar atenta com a reforma tributária que há de vir, né? E o que a contabilidade agrega, né, te apoia, né, ao teu trabalho, vamos dizer, como CFO, né, na tua operação? A gente já está trabalhando com que o sistema reflita essa virada, porque já agora, em janeiro, nós estamos falando de 4 meses e meio já vai começar a ter, por mais que seja pequenininho, aí a introdução dos novos formatos. E vamos trabalhar com 2 em paralelo, né? Eu digo que lá em 2033... talvez não seja necessário tantos mais atributos, tantas formas de tentar fazer. Se for o caso, não vai precisar nem ter 2 empresas mais, basta uma, porque aí você já não vai estar tudo certinho e tal. Isso é ótimo. Eu acho que no final do dia o país ganha, né? Porque aí ele não tem mais... preferências por manter uma operação saudável só porque tem um regime especial, só porque tem uma localização que não tem nada a ver com o negócio, mas é somente por conta do benefício. Então, isso vai caindo, né? E aos poucos. Então, vai separar de fato o joio do trigo, que a gente fala, né? Os impostos vão ser cobrados no final do dia na localidade de quem consome, não mais de quem produz. Então, isso vai mudar o jogo, de fato. Mas a grande... percepção que eu tenho respondendo a sua pergunta é essa última etapa do financeiro. Não é olhar o presente, não é olhar o passado, tal, é olhar o futuro. Então, me desenha junto comigo qual é o cenário. Vamos fazer uma nova análise, vamos fazer um diagnóstico para que é possível fazer A, B ou C. Planejamento tributário. E o tempo todo, a palavra planejamento, ela requer criatividade, não no sentido ruim, mas de e se. É esses e se's que é importante. Então, primeira uma coisa, a base tem que estar pronta. Então, a base estando pronta, você vai para essa próxima fase que é de... Então, localidade,
contabilidade, formatação, CNPJ, precificação, isso, aquilo, tal, são cenários que a gente vai ter que ir desenhando para atender. Então, isso a gente está imaginando, né, que a preparação ela vai vindo ao longo do tempo, mas é o grande desafio hoje e nossos esforços estão voltados para dedicação total a isso. Você falou algo bem interessante, Carlos, anteriormente, que infelizmente hoje a contabilidade acaba sendo vista como uma prestadora de serviços para o governo, ou seja, ela acaba realmente entregando mais valor e prestando mais serviços para o governo do que para a própria empresa. Isso é um ponto que eu acho que tende a estar mudando também com a reforma tributária, porque o governo ele já vem, de fato, exigindo cada vez mais informações do contribuinte, do empresário. Então, ou seja, hoje tudo é digital. Então, hoje eu tenho uma percepção de que, inclusive, de que o fisco ele tem muito mais informações sobre a empresa do que o próprio empresário, que é dono do negócio. Hoje eu vejo muito isso, principalmente no varejo, né, de pequeno e médio porte. Infelizmente, isso ainda acaba acontecendo. Eu acho que a reforma tributária ela vem para aumentar essa régua e nivelar o jogo por cima. Por que isso? Eu diria até, Rony, que de repente essa é muito mais uma reforma de preços, uma reforma de custo do que uma reforma tributária propriamente dita. Porque vai mudar totalmente a regra do jogo. Vai ser uma nova metodologia, inclusive, de você ver o seu próprio negócio. Então, isso, inclusive, vai levar um certo tempo. Então, que bom, né, que o governo realmente acabou nos entregando esse período transitório, que começa já agora, em 2026, e vai lá até 2033, onde fica 100%, né, esse novo modelo de tributação. Então, o que é isso? Né? Ou seja, ele está mudando realmente a forma como ele vai apurar o próprio imposto. Assim, então, vai ter aquela base de créditos, de débitos, então você vai precisar entender muito melhor como é que está a sua gestão financeira, né? O que é que vai te gerar créditos tributários, o que é que não vai te gerar créditos tributários, e você precisa, inclusive, ter a criatividade necessária para poder realmente redesenhar esse modelo e trazê-lo a seu favor, e não a favor do fisco. Muita gente tá assustada realmente com essa reforma, porque eu também tenho uma percepção de que justamente pelo fato dessa grande parcela de empresas realmente não terem um modelo de gestão financeira muito eficiente, tá, para poder realmente monitorar bem, né, e direcionar bem as estratégias, né, a falta disso vai fazer elas pagarem realmente mais impostos, porque ela não vai saber o que vai gerar crédito, o que não vai gerar crédito e como realmente mudar isso. O legal é que agora Simples Nacional vai gerar crédito. Antigamente você tinha um monte de empecilhos, tá? Então, eu acho que para quem tem essa base sólida, construída, vai ser bom. Exatamente, pode se aproveitar disso. Exato, você vai se aproveitar e gera uma seleção natural. Por isso que eu não estou tão preocupado, porque, pelo menos nas empresas por onde eu venho passando, ou a gente ainda faz algum tipo de ajuda de consultoria, a gente fomenta essa necessidade de investimento em informação, em olhar para dentro do negócio. Preservação de capital de giro, eu acho que é um ponto também que a gente precisa destacar aqui, no impacto que isso vai ser trazido com a reforma tributária. Sim. Né? Antes o imposto ia ser recolhido, né, pelo menos aí com 30 dias. Se você não recolher o imposto, você pode fazer aquele autofinanciamento com tributos. Só que se você fizer isso, você não vai gerar crédito para o teu cliente, por exemplo. Então, ou seja, e sem falar que vendeu, vai apurar o seu imposto hoje. Né? Com por exemplo, já vai ser, o governo já vai arrecadar a sua parcela. Então, se o meu caixa não tiver preparado para isso... O governo vai ser igual a maquininha de cartão, né? Exato. Eu vendi 100, mas eu só te repasso 98 e uns quebradinhos. Então, assim, ele já ficou com uma parte. O governo vai ficar com uma parte já imediatamente. No ato, né? No ato. Então, muda o fluxo, né? Se você estiver considerando, né, esse tributo, né, com pelo menos aquele capital de giro de 30 dias, então já tem que se planejar muito anteriormente. Por isso que eu falo, é um novo modelo de apuração, vai ser um novo modelo realmente de gestão, e isso normalmente leva-se tempo para ser implantado. Então, deixo aqui realmente um alerta para o pessoal que está nos assistindo, né, adiante aí, né, os seus planejamentos, certo? Para poder realmente dar uma eficiência maior nessa virada de chave, né, com realmente a reforma tributária, porque a régua da governança vai ser muito mais alta. E se você não tiver realmente essa estrutura para entender os teus fornecedores, né, entender que você vai precisar realmente ter um capital de giro maior para poder cobrir, né, essa falta dos 30 dias, pelo menos. Né? Então, realmente, fica aí o dever de casa muito forte. Na fala de Carlos, ele disse que planejamento advém da criatividade, da forma boa, né? Então, fica aqui uma excelente oportunidade para os nossos ouvintes em realmente se debruçar. Planejamento daqui para frente, o que é que eu posso fazer para encontrar espaços, né, nessas mudanças que vão acontecer, seja com os meus fornecedores, seja quem me gera créditos, Carlos, seja no split payment, né, que vai consumir ali o imposto já no ato da operação financeira. Então, 2027 é a previsão, mas que você fique tranquilo, né? Comece a observar
pegar seus números, dados, preservar o seu caixa na área financeira. Pegue nossas dicas também. Pegue as dicas aqui, acompanhe o Carlos, né, nas redes sociais, acompanhe a BWA. Né? Estamos tendo aqui uma verdadeira aula, viu? Nos acompanhe que nós temos alguns insights, né? Para encerrar, Carlos, assim, nós falamos no dia de hoje sobre preservar a caixa, sobre olhar os números estratégicos, observar no ato da expansão, observar ali a rentabilidade, como foi na sua fala, né? Observar que o crescimento ele pode até ser indicado, né, a expansão, mas que os números precisam ser bem observados. Então, nós tivemos uma verdadeira aula no dia de hoje, mas eu queria te perguntar, se puder, em uma frase, qual conselho principal você deixaria para os nossos ouvintes, né, daqui para frente? Né? O que é que você olha, Carlos, e diz assim, ó, olha para isso, e vai dar a virada do jogo? Né? Olha para esse ponto na área financeira, olha para esse ponto no processo, que você vai ter uma grande virada no teu negócio. Nos fala o que você está fazendo hoje. Eu posso ser até contraditório, porque eu acho que em termos tributários, supondo que você entenda as regras do jogo, não tem segredo. Então, o segredo é fazer feijão com arroz. Pode parecer incrível o que eu estou dizendo, né? Mas fazer feijão com arroz num nível aqui em cima de conhecimento do assunto é mais fácil. Sim. O problema é que a grande maioria das empresas não tem conhecimento. Então, se eu pudesse, nós estamos uma empresa de educação, né? E eu acabei de falar que as franqueadoras são empresas de educação. Aproveitando o gancho que eu já fui também professor, não sou mais, eu estive, né? Não fui. Invista em conhecimento. Onde você conhece, né? Se você não sabe, leitura, vamos ver podcast e tal. Mas contrate pessoas que saibam, porque é igual você querer emagrecer. Você fala, eu preciso ir para academia. Você pode fazer sozinho, mas não vai mais rápido se tiver um personal, né? Então, o personal ou profissional, para que seja, é um consultor, é um contador, é um advogado. As pessoas acham caro o conhecimento, né? Então, você pode fazer um MBA de ficar 2 anos? Pode. Você tem várias formas hoje em dia. Que você tenha como decisão querer, acho que a grande virada é essa. Saiba ir atrás de fazer com que o conhecimento te deixe no mar que você fala, tranquilo. Mas ele parece tranquilo, é uma construção, né? Então, deixar, de fato, né, a vaidade, o empresário acaba tendo muito de, eu já sei de tudo, então, o ego de lado, como você falou, e simplesmente buscar esse conhecimento para que vire a chave, para pôr em prática. Aí se torna mais tranquilo. Mas eu acho que conhecendo um pouco da cultura do empresariado, e infelizmente a minoria. E aí só vai procurar ajuda quando já não dá mais tempo. Grande conselho. Já vai ser mais difícil, né? Exato. Grande conselho. E Zé Carlos, também para encerrar, o que é que você diria para os nossos ouvintes, né? Com toda essa aula financeira, estratégica, contábil também aqui, né? Sobre as reformas que é o de vir. Qual o conselho que você deixaria para os nossos ouvintes, né? Eu diria, pessoal, que chegou o momento de pisar no acelerador, tá? A gente está passando por um momento único no nosso cenário nacional. A reforma tributária, por exemplo, né, vem trazendo a maior mudança, né, nos últimos 60 anos, nesse cenário tributário de modo geral. E tem muita coisa realmente que está mudando, principalmente nessa régua de governança, tá? Então, assim, acaba realmente se alinhando cada vez mais, né? Essa parte tributária, a parte contábil e a parte financeira. Então, a gente realmente tem um dever de casa gigante para ser feito até lá. E eu diria isso, não percam tempo. Então, vamos realmente pisar no acelerador para a gente correr atrás de absorver esse conhecimento que o Carlos acabou, né, nos aconselhando aqui também, porque isso aí vai ser fundamental. Isso eu diria que vai ser o ponto decisivo para que a gente consiga, de fato, escalar nos nossos negócios, melhorar nossas margens e garantir realmente a perpetuidade das nossas empresas, tá? Então, vamos pisar no acelerador, pessoal. Muito bom. A fala dos dois cita educação, né? Então, você preparar-se, né, com conhecimento, buscar as novidades do mercado, né? Coisas que a gente fala de novidades, Zé Carlos, que já está funcionando desde 2017 e as pessoas não colocam em prática. Seja uma escala 12/36, seja escalas de premiação, comissão, estratégias que vai impulsionar ali os teus tributos, né? Então, pessoal, nós queremos agradecer ao Carlos, né? E ao José Carlos, essa dupla sertaneja aqui, que estiveram conosco no dia de hoje, trazendo conteúdo, conhecimento, educação. Para você, nosso ouvinte, fique
atento aos próximos episódios do BWAcast. Logo, logo isso aqui vai estar no YouTube, no Spotify, em todas as nossas plataformas. E que você possa acompanhar e crescer juntamente com a BWA, juntamente com o Carlos, né? E juntamente com o teu negócio, né? Agradecemos aqui aos dois e muito bom ter esse conteúdo com vocês e essa contribuição para todos os nossos clientes, amigos e parceiros, tá bom? A BWA reforça aqui a parceria com o Carlos, né? E com todo o grupo de empresas também que ele trabalha. A performance tributária é algo que a BWA entrega para o seu negócio. E essa é a estratégia, Carlos, nós temos o prazer de ser seu parceiro, né? Estratégico também, onde você está desempenhando suas funções. Então, um abraço e eu agradeço aí toda a sua disponibilidade e conhecimento nesse dia. Eu que agradeço. Obrigado. Um abração então, gente. Até mais, pessoal.